Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo, voltando aqui, mais uma vez, depois de alguns dias sem gravar um vídeo e transmitir a vocês revelações da palavra do Senhor, aplicações, versículos que possam nos dar estrutura ao argumento e fazendo um resumo de um tema, eu quero compartilhar com você. Espero que Deus fale com você, que o Espírito Santo alcance o teu coração, que a graça de Deus te possa ser como uma nuvem cobrindo a sua cabeça e dando para você essa proteção espiritual. Bom, eu louvo a Deus pela sua vida, obrigado por estar conosco, deixa aquele like, ajuda nós, compartilha, assista até o fim, Vamos compartilhar, pega a sua Bíblia, a sua caneta, vem para as nossas anotações, porque eu quero aqui agora deixar para você uma palavra de Deus profética, uma palavra que vai vir ao teu coração, tá bom? Mas antes disso, eu quero convidar você para nós fazermos juntos aqui uma oração eficaz, uma oração precisa, uma oração sensível ao Espírito Santo, trazendo aqui a responsabilidade ainda mais de depender totalmente do Espírito Santo para trazer essa mensagem. Amém? Querido Deus, eterno Pai, neste momento glorifico o teu bendito nome pela vida de todos os que aqui conosco estão neste canal assistindo, Senhor, os que vão ficar, Senhor, até o fim para absorver, para, Senhor, amadurecer a sua fé mediante o poder da palavra. Como diz a tua palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Senhor, alcance vidas neste momento, pessoas angustiadas, pessoas tristes, frustradas, pessoas que estão desalienadas, desassociadas, já não crê mais nos projetos, nos sonhos, mas o Senhor é poderoso para trazer agora ao coração dessas pessoas este alívio, esta convicção, essa certeza de que o Senhor nos escolheu para fazer a tua obra, para viver os teus propósitos e, por fim, viver eternamente contigo no glorioso dia que nos aguarda a tua volta. Senhor, muito obrigado. Continua falando aqui em o nome de Jesus. Amém? Bom, eu quero aqui falar sobre 5 homens, olha esse tema, hein? 5 homens e 5 covas. Nós vamos aqui absorver agora, a partir de então, 5 homens e 5 covas. Eu estava orando a Deus e falando com Deus quando Deus encheu meu coração para transmitir esta revelação desta palavra, e eu espero que você venha comigo no Glória e aqui agora você medite comigo o que Deus, como Todo-Poderoso, esse Deus que controla todas as coisas, esse Deus que é o Deus Criador, é o Deus Elohim, é o Deus Elohá, esse Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, esse Deus que nós apregoamos, o Deus único e verdadeiro, o Deus que tem, o Deus que é o verdadeiro amor, o Deus que é a verdadeira luz, o Deus que é a verdadeira justiça, a verdadeira verdade, enfim, em todos os seus atributos de onisciência, onipresença, onipotência, em todos os seus atributos que poderíamos aqui falar acerca da sua onividência, de tudo que nós poderíamos trazer sobre a grandeza absoluta de Deus, seria pouco, as palavras não conseguem ser suficientes para relatar a sua grandeza, a sua glória, o seu Shekhinah, o seu dínamo, a sua esplêndida maravilha de ser esse Deus Criador de todas as coisas. E ponto final.
É justamente esse Deus que é o Todo-Poderoso, é o Deus que cuida dos seus filhos nos momentos das adversidades, nos momentos das guerras, nos momentos das pelejas, nos momentos das perseguições. É esse Deus que cuida, ele zela. Ele tem essa alegria de triunfar nos cenários impossíveis, de ser glorificado nos cenários difíceis, complicados, falidos. É esse Deus que tem a alegria de ser glorificado e de ser conhecido como Deus do sobrenatural, do milagre, das coisas loucas. Como diz Paulo, ele deixa bem enfático, que a sabedoria de Deus é loucura para os que perecem. E a Bíblia também, Paulo fala que Deus pegou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então Deus trabalha sempre nessa contramão, o que parece final, o que parece destruído, perdido. Então Deus, ele se interessa, ele fica interessado em tratar, em mexer. E foi aqui que Deus trouxe para mim acerca dos 5 homens e 5 covas. E nós vamos partir já do texto de Gênesis, capítulo 37, versículo 24, já faz a sua anotação. Diz as escrituras assim, que e tomando José, lançaram na cova, e a cova estava vazia, e não havia água nela. Observe aqui o texto que ele nos coloca-nos diante de um cenário de uma cova que ela está vazia e ela não tem água. Este é o cenário que José está. A Bíblia diz que ele é lançado da cova. Aparentemente, talvez ali, em algum momento, é claro que todo ser humano sofre essa fragilidade de às vezes se sentir sozinho, derrotado, mal amado, enfim. E é justamente aqui que eu acredito que José também chegou a sentir como um ser humano, pensar, poxa, meus irmãos fazer isso comigo, como pode? Eu acredito, e agora? Como vou sair daqui? Que lugar que me lançaram? Eu merecia isso? Oh, meu Deus! Então eu acredito que muitas coisas aconteciam no coração como uma tempestade dentro de José, até que Deus proveu a sua saída da cova para lá na frente. Olha isso, aqui está o ponto, José ser o governador no Egito. Agora, isso é um cenário de cova. Esse foi o primeiro homem que lançaram ele na cova e que essa cova fez ele viver um governo dentro da maior potência, a maior potência mundial da sua época. Observe que também o capítulo de número 38, verso de número 6, observe isso aqui, Jeremias, A Bíblia diz assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malaquias, filho do rei, o qual ficava no pátio da guarda. Olha isso, baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água, somente lama, e Jeremias afundou na lama. Enquanto a cisterna, a cova que havera sido jogado José era vazia e sem água, Jeremias é lançado na cisterna, uma cova, possivelmente um poço seco. E quando ele chega, não tem água, está vazio, mas está cheio de lama, e a lama ela é em uma profundidade, e ele afunda. Então observe que este é outro cenário de cova, mas foi aqui que Deus permitiu, Deus ele aprovou esse cenário para ser glorificado na boca do profeta, porque foi aqui que o profeta começou a viver as maiores ousadias, que eu poderia chamar profeta ousado, a maior ousadias de profecias contra a abominação e apostasia de Israel. Então Deus soprou para que o nome seja soprado de Jeremias. Deus sopra o nome. Deus soprou a cova para soprar o nome.
Oh, glória, porque tudo tem um preço. Deus, para usar-nos de forma gloriosa, para cumprir grandes propósitos, para acreditar em nós com grandes evidências, é necessário nós sermos trabalhados pelas mãos do oleiro em uma modelagem do seu próprio querer. E quando nós queremos mais do que o que Deus quer, somos limitados a viver as grandezas e os cumprimentos da promessa de Deus. Lutar contra o querer de Deus, não deixar Deus trabalhar em nossa vida, não suportar a guerra, não suportar a aflição, não suportar pessoas que desistem, voltam atrás, se entregam, recuam, se vitimizam e não aceitam passar. Escute uma coisa, a cova não vai te matar, a cisterna não vai te matar. Deus está criando um caminho para te amadurecer no processo da honra de Deus, tá? A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 16, que o profeta Daniel também foi lançado. A Bíblia diz, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram nas covas dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, olha o que o rei falou a Daniel, o teu Deus a quem tu serve, ele sim te livrará das covas dos leões. Observe que até o rei não só tinha um apreço, um carinho, e estava sendo levado por uma situação geral de um governo, uma mesa de diretoria que havia decidido e ele não poderia recuar uma decisão geral, para não ficar feio, então ele permite que Daniel é lançado, mas ele acredita no Deus de Daniel. Ele está declarando, o teu Deus vai te livrar. Então observe que aqui é um outro cenário, aqui é uma cova com leões, enquanto lá está vazia, sem água, enquanto lá está com lama, aqui é leões. Mas em todos os cenários de cova, Deus tem uma saída, Deus tem uma honra, Deus tem um caminho de vitória e de triunfo. Então esses são esses três homens que eu iniciei esta espinha dorsal deste corpo, deste sermão, talvez um esboço para você pregar também, é justamente os três homens que chamam a atenção dentro do cânon neotestamentário do Antigo Testamento, fazendo um contexto em que Deus, como Deus Todo-Poderoso, luta e guerreia, dando vitória sempre, mesmo que o cenário seja complicado. E esse cenário de cova nada mais é do que um cenário de humilhação, de derrota, de quem realmente perdeu mesmo. Mas Deus soprou José na cadeira de governador da maior potência, o Egito. Deus levantou Jeremias como porta-voz de sua mensagem em um tempo de apostasia para Israel. E ele se torna agora no cânon, ele se torna o profeta maior, um dos 4 profetas maiores do Antigo Testamento, com a voz de um profeta ousado em lágrimas para Israel. Deus sopra o nome de Daniel. Daniel passa a ganhar completa confiança quando Deus entra na cova e fecha a boca dos leões. É isso que Deus quer fazer. Deus quer ser glorificado em situações complicadas. E se a sua está complicada, Deus me trouxe aqui para dizer, Ele está preparando o tempo, o dia, a hora. E essa hora vai chegar, está chegando, pode ser hoje, agora, enquanto eu falo. Deus está provendo um caminho tremendo de vitória. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Deus vai te dar o privilégio de sorrir, ter essa paz no coração diante dessas ameaças, perseguições, guerras, diante de traições, invejas, calúnias, diante de desprezo, diante dessa fraqueza que te pega, essa falta de esperança, essa falta de fé, diante dessa desistência em marchar, em caminhar, em prosseguir, de acreditar no teu ministério, no teu potencial, essa cova que te faz se sentir falido. Deus tem um caminho de vitória, vai explodir a dinamite de Deus contra o inferno e você vai viver um milagre de Deus. Amém? Deus vai transferir o que é ruim
e vai transformar em coisas boas na sua vida. Agora eu quero falar de dois homens. Um está no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, que foram lançados na cova morto. Observe isso aqui, eu achei interessantíssimo, porque eu falei dos três homens que foram lançados vivos, aqui eles estão sendo lançados mortos. Mas mesmo morto, Deus é glorificado e faz triunfar. Porque Deus é glorificado em tudo. E não adianta o homem querer bater no peito e arrancar essa glória que é de Deus, porque o único que é glorificado é Deus. A Bíblia diz no livro de 2 aos Reis, capítulo 13, versículo 21, e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que vindo um bando de gente, lançaram um morto na sepultura de Eliseu, e caindo o homem tocou nos ossos de Eliseu, que estava ali na sepultura, e então este homem reviveu e se levantou e pôs sobre os seus pés. Observe que estavam os ossos de Eliseu. E lançaram ali na sepultura, na cova de Eliseu. Eliseu estava na cova, mas mesmo na cova Deus estava. Você não quer dar glória, você não está comigo, para de graça. Parecia que o profeta estava esquecido e não seria mais lembrado, mas mesmo morto, passado muitos anos, seus ossos só o que sobrou ali na sepultura. Mas Deus falou, deixa eu trazer à tona a memória do povo ainda e a lembrança de todos quem foi este profeta. Oh glória! E a Bíblia diz que jogaram aquele morto na sepultura e tocando nos ossos de Eliseu, reviveu e pôs sobre os seus pés. Oh glória! Deus é glorificado nas covas. Deus é glorificado, oh glória, nesse cenário complicado. E para fechamento, eu quis deixar justamente, propositalmente, para o fechamento, o texto de Mateus 27, versos 59 e ao 60. Jesus, olha, Jesus está sendo colocado dentro do sepulcro de José de Arimateia, um sepulcro novo. E a Bíblia diz que José de Arimateia, depois de enrolar Jesus no lençol e colocar no sepulcro dele novinho, que ele havia esculpido e aberto numa rocha, rolou a pedra, fechou e foi-se. Mas a Bíblia diz no verso 54 que os sacerdotes, os fariseus, reunidos na casa de Pilatos, fizeram uma corte e declararam, colocaremos homens, soldados ali, aquela porta da sepultura, onde está a pedra fechando, nós vamos deixar eles 3 dias, porque ele falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então isso tremeu nas bases, cercaram, e durante 3 dias uma guarda cerrada estava ali. E a Bíblia diz no capítulo 28 do mesmo texto do Senhor Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo 28, verso 1, que Maria Madalena e outra Maria ali foi no finalzinho do sábado, já na primeira hora do domingo, do começo do domingo ali, primeira hora do domingo, do primeiro dia da semana. Elas foram, e quando elas chegaram, a pedra estava rolada para lá, a sepultura estava aberta, a boca do sepulcro estava aberta, e de repente elas viram, e o texto é bem claro, que o anjo do Senhor disse, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então observe que a glória de Deus foi manifesto na vida do Filho Jesus Cristo. Também Deus, oh glória, mostrando que as suas aflições, tudo que ele tinha passado, desde o início até o Calvário, foi retribuído em total glória. Porque a maior glória é a glorificação do corpo na vida eterna. Essa é uma maior glória. E Jesus recebe como primícias da ressurreição. O primeiro a receber, a sentir de volta o que era dele desde a antiguidade. O corpo glorificado. Aleluia. Agora, é importante absorver, para nós fazermos o fechamento deste vídeo, 5 homens e 5 covas. Cada cova, por mais que tenha suas divergências de cenário, ela se resume em cova.
Então a cova representa o cenário de dificuldade. Aquele cenário de falência, falência conjugal, espiritual, moral, falência profissional, falência na saúde, falência ministerial, aquela falência que você olha e diz, eu perdi, e Deus está dizendo, tem um caminho de honra por meio desta cova. Fique tranquilo, você não vai morrer na cova. Eu estou trazendo socorro nesta cova. Eu vou mostrar que a minha glória, ela será manifesto no meio desta situação. E você vai ver, vai lembrar e vai dizer, realmente Deus falou comigo naquele vídeo do pastor Abimael Júnior. Deus vai te honrar, Deus vai chegar e vai tirar você dessa situação. Porque todo cenário que é falido, Deus se interessa. Deus abençoe. Deixa um like. Compartilhe, você assistiu até o fim, deixa um like e se inscreva você que não é inscrito. E até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus e aquele dia de vitória para nós, em nome de Jesus.